Boa noite a todas e a todos, sejam muito bem-vindos na nossa live. Aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a professora Denise Schlickmann, sou doutora em Direito Eleitoral e sou responsável, coordenadora acadêmica da pós-graduação em Gestão Financeira de Partidos Políticos e de Campanhas Eleitorais. Estamos com matrículas abertas, iniciando a nossa terceira turma. Estão comigo aqui dois grandes professores da nossa pós-graduação, o professor Frederico Almeida e o professor Marcos Rafael Coelho. Professor Frederico, por favor, tem a palavra. Boa noite, professor Denise, professor Marcos, Rafael. É um prazer estar aqui com todos vocês nessa live, uma live que a gente quer fazer de uma forma bem leve, bem tranquila, para falar um pouquinho a respeito desse que é um tema importantíssimo, está em cima da hora, é agora que a gente tem que falar com esses dois grandes professores que eu também tenho profundo admiração. Então, obrigado, professora Denise, devolvo a palavra. Boa Professor noite, Marcos? professor. Boa noite, professora Denise. Boa noite, professor Frederico. Para quem não me conhece, eu sou Marcos Rafael Coelho, professor de Direito Eleitoral, de várias pós-graduações, em especial esta de Gestão Financeira de Partidos Políticos, e sou servidor do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul, mestrando em Administração Pública pela UFMS, especialista em Direito Eleitoral, e é uma satisfação estar aqui entre dois grandes expoentes sobre prestação de contas, seja anual partidário, seja a prestação de contas de campanha. Então, é uma satisfação. Muito obrigado pelo convite e vai ser ótima essa conversa. Perfeito. A nossa ideia aqui, como o professor Frederico, inclusive, já antecipou, é um bate-papo. É uma conversa com todos e procurar auxiliá-los nas eventuais dúvidas que tenham a respeito e ressaltar o que, para nós, são alguns pontos muito críticos do processo eleitoral. As dores da Justiça Eleitoral, nós esperamos mais de 750 mil candidaturas, serão mais de 5 mil eleições sendo realizadas simultaneamente em todo o país, e todos vocês que estão nos acompanhando sabem que o processo eleitoral ele tem fases muito diferentes e muito complexas. Alguma, porque essa é a nossa área principal de atuação. E tudo aquilo que envolve, os meandros que envolvem essas questões do financiamento partidário e agora, principalmente, o financiamento eleitoral. Eu sei que todos que aqui estão têm, de alguma forma, um envolvimento com o direito eleitoral e devem saber que ontem à noite o Tribunal Superior Eleitoral aprovou todas as resoluções que vão regulamentar as eleições municipais. Elas ainda não estão publicadas, então nós não vamos poder abordá-las nas eventuais diferenças, distinções, inovações, restrições que elas venham trazer ao processo eleitoral, mas eu gostaria de começar por algo que pode já ter despertado a atenção de todos e que é um ponto crítico das prestações de contas de campanha eleitoral, que gera um sem número de devolução de recursos, que este ano, os senhores sabem, nós teremos um recorde, o valor recorde no financiamento público das campanhas eleitorais. Só no Fundo Especial de Financiamento de Campanha nós temos 4,9 bilhões de reais. De 2016 para cá, na última eleição municipal antes da pandemia, isso significa, e significou já em 2022, mais de 1000% de acréscimo. Então, os senhores devem imaginar que a atenção da Justiça Eleitoral, quando for julgar contas de campanha eleitoral, quando for avaliar a regularidade de contas, ela vai ser muito grande em torno desses recursos públicos. E por que eu quero começar por aí? Porque há, por vezes, por parte dos partidos políticos, erros bastante graves na hora de distribuir esses recursos a candidatas e a candidatos. E, por outro lado, para candidatas e candidatos, por vezes há uma expectativa de recebimento desses recursos que não se concretiza e pode ser muito frustrante. E nós tivemos ontem uma novidade bastante importante, uma consulta proveniente de uma deputada federal de origem indígena, submetida ao Tribunal Superior Eleitoral, relator o ministro Nunes Marques, indagando se candidaturas dos povos originários, candidaturas indígenas, deveriam ter o mesmo tratamento das candidaturas negras.
aqueles que eventualmente estão tratando desse ponto pela primeira vez, eu aproveito para esclarecer. Nós temos hoje no Brasil uma obrigação de que partidos políticos utilizem os recursos públicos que receberam, ou seja, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do fundo partidário aplicado na campanha eleitoral, para financiar, no mínimo, 30% desses recursos financiando candidaturas femininas. Se nós tivermos 40% de candidaturas femininas em um mesmo partido, esta obrigação sobe a 40%. Mas tivemos já na eleição passada a obrigação de aplicar recursos também para financiar candidaturas negras. O que são as candidaturas negras? São as candidaturas de pessoas pretas ou pardas. Uma consulta também dirigida ao Tribunal Superior Eleitoral determinou, e depois confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, que além de reservar recursos e efetivamente aplicar recursos para financiar candidaturas femininas, partidos políticos tinham que também respeitar a proporcionalidade das candidaturas negras. Então, vamos dar um exemplo. 100 milhões de reais um partido político recebeu. No mínimo, 30 milhões de reais tem que financiar candidaturas femininas. 70% podem financiar candidaturas masculinas. Pois bem, dentro destes percentuais, 30 e 70, surge a obrigação de que o mesmo partido político verifique se dentro desses 30% nós temos candidaturas de pessoas pretas ou pardas. Vamos supor que 50% das candidaturas sejam candidaturas negras. Partido político vai estar obrigado a distribuir recursos e financiar campanhas eleitorais de candidaturas negras em 50% desse valor. Então, os 30% que foram para financiar as candidaturas femininas já não podem ser utilizados livremente. E quando não forem bem utilizados, terão que ser devolvidos ao Tesouro Nacional. Então, no meu exemplo, que temos 50% de candidaturas negras, 15 milhões tem que financiar candidaturas pretas ou pardas. Qual é a novidade de ontem à noite? O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que o mesmo critério se aplica para candidaturas indígenas, mas não obrigou, muita atenção aí, imediatamente que este critério se aplique já nas eleições de 2024, mas também não descartou. O que disse o Tribunal Superior Eleitoral? O direito está assegurado às candidaturas indígenas, mas agora o Tribunal Superior Eleitoral vai realizar todos os estudos técnicos necessários para regulamentar e avaliar a viabilidade desta aplicação já nas eleições de 2024. Eu, com sinceridade, acho que existe uma expectativa bastante alta de que, inclusive, possa ser aplicado nas eleições de 2024. Então, vamos pensar nesse cenário. E se nós tivermos também candidaturas indígenas em um mesmo partido? Nós já tivemos que assegurar 30% dos recursos para financiar candidaturas femininas. Dentro destes 30%, eu não terei mais que ver apenas se eu tenho candidaturas negras. Eu tenho que ver também se eu tenho candidaturas indígenas, porque elas também terão a obrigação de financiamento de uma parcela desses recursos. Então, digamos que eu tenho 50% de candidaturas negras, 20% de candidaturas não negras e mais 30% de candidaturas indígenas. Esses percentuais vão ter que ser observados na hora de financiar essas campanhas eleitorais. Se o Tribunal Superior Eleitoral decidir que existem condições técnicas para aplicar já nas eleições de 2024, partidos políticos que já cometem bastante erros, e até por vezes esperados, né, pela falta de estrutura que possuem e às vezes pela falta de preparo no trato com o recurso público, para distribuição, considerando só esse agravante de operacionalmente distribuir recursos de forma adequada para campanhas femininas e candidaturas negras, terão que tratar também da aplicação de recursos junto a candidaturas indígenas. Então, este é um ponto que eu, de plano, já gostaria de ressaltar, porque é algo que pode afetar as eleições de 2024. E se não afetar as de 2024, afetará com certeza as de 2026. Isso para trazer alguma coisa para vocês de ontem à noite, da decisão do Tribunal Superior Eleitoral nesse sentido. Mas eu creio que nós ainda podemos tratar de um outro aspecto que eu vou pedir que o professor
Frederico Almeida comente com vocês, que é a questão, porque ele é chefe de carteira. Daré, no Paraná, exatamente, que é a dificuldade que os partidos políticos têm agora, neste exato momento, de regularizar as condições que precisam para poder lançar candidatos, e aí nem conseguem, por vezes, entrar no processo eleitoral. Professor Fred, com a palavra. Vamos lá, então. Pessoal, depois dessas informações valiosíssimas, e eu acho que é muito interessante essa live, porque Marcos, Denise e a nossa audiência que está aí, que a gente tem aqui três visões. A gente tem a Denise, com a experiência dela absolutamente incontestável, com todo o estudo que ela fez e tudo aquilo que ela contribuiu na justiça eleitoral. O Marcos, com a experiência do tribunal também, que depois pode comentar alguma coisa com relação a isso. E eu lá no cartório eleitoral. Não menos importante, porque eu sempre falo isso, né? A gente tem funções diferentes dentro de todo o processo. E esse ano, como bem falou Denise, de eleições municipais, a grande dor, a grande dificuldade das pessoas é justamente porque começaram agora a perceber, e eu digo para vocês, Marcos e Denise, os candidatos começaram a perceber que os partidos não estão organizados para as eleições. Está todo mundo na rua, apertando a mão dos candidatos, e isso, apertando a mão dos eleitores, dos candidatos ali conversando entre si, mas de vez em quando aparece alguém lá no nosso cartório e diz assim: Frederico, eu queria saber como está, por exemplo, vou dar aqui só uma pequena informação, como estão aqui as situações de prestação de contas anuais do partido, porque nós temos aqui a possibilidade de receber cotas do fundo partidário. Aí, qual não é a surpresa lá do dirigente partidário, quando a gente abre o ciclo, que o professor Marcos explica muito bem lá na pós-graduação como é que funciona, isso é importantíssimo, a gente dá uma olhada lá, contas não prestadas. Aí ele fala para mim, e agora? Daí eu falo, e agora você tem que procurar alguém que seja especialista em gestão de partidos, que é o que eu brinco sempre, não adianta, agora tem que correr atrás. Então, veja, essa dor que está todo mundo agora, a partir de agora, alguns, eu estou vendo a gente aqui de Almirante Tamandaré, até, Denise, você falou aqui no chat, mandar um abraço para a doutora Elana, para o Carlos Inácio, que é nosso aluno já dessa nova turma que está aberta aí. Estou vendo a Tatiana Rodrigues, minha amiga aqui, a Luciane Xavier, que é lá do Mato Grosso do Sul também. Então, veja, esse pessoal já sabe que essa é a dor que tem que resolver. Então, por exemplo, prestação de contas anuais, julgadas como não prestadas, né? Você precisa necessariamente entrar com um pedido de regularização. Ah, mas é fácil prestar? Eu vou entregar uns papéis lá no cartório e está tudo resolvido? Não, não é assim que funciona. Hoje, muita gente não sabe, talvez alguém que está assistindo aí com a gente e está pensando em entrar na área eleitoral, hoje os processos são todos pelo PJE, Sistema de Processo Judicial Eletrônico, que precisa ter lá um cadastro. Só para fazer o cadastro lá, já tem que ter um advogado para isso. Precisa, o contador também precisa ter acesso ao sistema que a gente chama SPCA, Sistema de Processos Anuais de Prestação de Contas. E tem também o SPCE. Então, veja, são muitas nuances que a gente vai conversar aqui, que já, se eu fosse você, candidato, por exemplo, que está assistindo a gente aqui, já entra no ciclo, já vou dar o hashtag aqui, dica, né, Marcos? Já entra lá no ciclo e olha no teu município se o teu partido está tudo em dia. Se você for o presidente, amanhã, meio-dia no cartório eleitoral para ver como que você vai resolver. Se você for candidato, já liga para o presidente para que ele busque o profissional adequado para fazer isso. Então, o que a gente está falando aqui? São regras que quem não tiver preparado, e olha, nós estamos no dia 28/2 hoje, não vai dar tempo. São regras que lá na campanha, não adianta você imaginar que vai ter a divisão, como a professora Denise falou lá, do fundo especial, por exemplo, mas se lá atrás o partido não está regular, não está com CNPJ, enfim, tem muito assunto para a gente bater o papo aqui, mas já para deixar aí com a pulga atrás da orelha, e última, professor Denise, antes de devolver a palavra, quem está pensando nesse ano, né, nós temos aqui advogados jovens que estão assistindo a live, que eu compartilhei, agora é hora
de você, no teu município, entrar lá no SIC e olhar, né, Marcos? Ó, esse partido aqui está com problema. O que que você vai fazer? Você vai lá no partido e você vai dizer, olha, eu vou regularizar a campanha para você. Então, é uma grande oportunidade que abre nesse tempo. Então, só para dar um gostinho inicial, Denise. Eu vou acrescentar só um ponto nas tuas observações, Fred, muito pertinentes, que a regularização de contas não prestadas, há muitos anos, ela nem se chamava assim, e talvez nós tenhamos aqui pessoas bastante experientes que lembrem dessa época, em que quem estava irregular bastava apresentar as contas, e na mesma hora que apresentava as contas, e apresentava as contas mesmo, porque o processo não era judicial, era administrativo, imediatamente a questão estava sendo resolvida. Então, agora, além da complexidade de entender e saber manusear o sistema de prestação de contas anual, saber sim manusear o processo judicial eletrônico, que será importante, esse Instituto da Regularização de Contas Não Prestadas, ele não altera o status das contas que já foram julgadas, então as contas permanecerão não prestadas para todo sempre e mais 3 dias. Eu sei que é bastante tempo, mas vai levar isso tudo. E também não tem regularização imediata, não. Apenas após deferido ou não a regularização de contas não prestadas e recolhidos eventuais valores considerados irregulares em relação àquela movimentação toda, é que essa inadimplência vai ser levantada e aí sim regulariza as questões partidárias. Então, aqui nós já temos um problema muito grande, não é aí, professor Marcos? É isso mesmo, professora Denise. E eu digo mais, muitos partidos não dão a devida importância acerca da prestação de contas, achando que é só essa questão da gestão do dinheiro ali que vai chegar somente lá no mês de agosto. Mas o direito eleitoral ele é sistêmico. Então, eu vou dar um exemplo de que eu fiquei quase uma década nos gabinetes dos juízes membros aqui do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul. E eu vi uma situação que o partido ele teve as contas julgadas não prestadas. Aí, nessas contas não prestadas, ela teve o lançamento no SGIP, né, da sua anotação partidária suspensa, e não regularizou dentro do prazo da convenção partidária, que é lá da regra do registro de candidatura. O que aconteceu? O DRAP foi indeferido. Todos os candidatos daquele partido tiveram a candidatura indeferida por um problema de gestão financeira do partido. Então, é um cataclismo. Então, a gente sabe que os dois principais perigos que existem para um partido político hoje, que pode simplesmente destruir a campanha de todos os seus filiados, essa questão da regularização das contas não prestadas. Ele tem que fazer isso a tempo. Então, se você é diretor, dirigente de alguma comissão executiva ou do diretório municipal, é obrigação sua ver o quanto antes, né? E principalmente a questão da fraude à cota de gênero, que a gente viu que o Tribunal Superior Eleitoral continua bastante rígido e há várias mudanças nas cadeiras dos parlamentos no Brasil afora por causa dessa situação. Então, prestação de contas, hoje a gente pode dizer que é um dos temas mais importantes. A gente costuma olhar muito para a propaganda, para as ações cassatórias, mas a prestação de contas ela tem uma importância enorme e pro candidato, se você é pré-candidato, se você pretende concorrer, é fundamental você estar ciente dessas regras, porque quem devolve ao Tesouro Nacional não é o partido. É você, como gestor daquele recurso público, vai devolver do seu bolso, vai devolver das suas finanças, é o seu carro que pode ser penhorado, é um imóvel seu que pode ser leiloado. Então, é imprescindível acompanhar as atualizações de prestações de contas de campanha, e essa pós-graduação é uma grande oportunidade. Por quê? Porque a professora Denise, que ela tem uma visão muito, muito geral de como funciona o processo eleitoral, ela organizou o cronograma de acordo com o calendário eleitoral. Então, os alunos vão ter aulas de forma concomitante com a fase que está acontecendo. Por exemplo, na minha aula que eu vou dar sobre diligências, a fase de diligências das contas, vai acontecer bem próximo de quando as contas estarão nessa fase. Então, é uma grande oportunidade. Então, quem é contador, quem é candidato, quem é advogado, eleitoralista, é uma oportunidade, e os alunos e alunas que já fizeram esse curso podem dizer. Né, professora Denise?
Excelente, excelente, Marcos. E tu fizeste uma observação que eu vou usar de gancho para uma questão bem importante, que eu acho que é um problema nosso do Brasil, tá? Nós não temos a fase de pré-campanha eleitoral regulamentada de forma exaustiva, como existe, por exemplo, nos Estados Unidos. Nós não temos. Só que a pré-campanha existe. Ou vocês não sabem quem são os pré-candidatos à prefeitura, pelo menos ao cargo de prefeito do município onde vocês estão. E qual é a preocupação usual dessas pessoas assim que começa o processo eleitoral? É exatamente o que o professor Marcos falou, pedir voto. As pessoas saem em desabalada carreira para pedir voto. E isso pode dar errado. Vide o exemplo de Selma Arruda, que perdeu o mandato no Tribunal Superior Eleitoral. E aí eu quero entrar na pré-campanha eleitoral. Porque errar na pré-campanha eleitoral pode ser fatal para uma candidatura. Não posso deixar de mandar um abraço aqui muito especial para a nossa professora Raquel Ferro, que nos acompanha aqui também na live. Raquel é responsável por lecionar contabilidade eleitoral, elaboração de prestação de contas, prática de sistema de prestação de contas eleitoral. Raquel, seja muito bem-vinda. E um abraço gigante para minha querida Raquel Paixão, do TRE de Alagoas, que comigo trabalha nessa área há mais de 20 anos, né? Não vamos estender além disso, né, Raquel? Porque senão a gente envelhece junto, né? Então, vamos falar da pré-campanha eleitoral. Gente, vocês sabem que a propaganda eleitoral, ela migrou para os meios digitais. Ela migrou. Nas eleições ditas impropriamente de eleições gerais, eleições para presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, nós temos campanhas normalmente maiores e com apoio logístico e de assessoria, na grande maioria dessas campanhas, maior pelos partidos políticos, e essa propaganda eleitoral migrou definitivamente para os meios digitais. Nas eleições municipais, funciona um pouco diferente, porque nós temos inúmeros municípios no Brasil que têm acesso muito restrito à internet. Uma pesquisa bastante aprofundada foi feita em relação a essa matéria em 2020 e identificou que mais de 40% dos cidadãos brasileiros não tinham internet. Ou não tinham nada, ou tinham de forma tão deficiente que não era funcional, né? Então, nós não podemos dizer que na eleição municipal a propaganda migrou toda para a internet. Não, ela não migrou toda, não. Nós vamos ver santinhos, nós vamos ver boca a boca, nos municípios menores é isso. Mas, em uma parcela muito grande de municípios do Brasil, a propaganda vai estar na internet. E na pré-campanha eleitoral, qual é o principal erro? É começar a impulsionar conteúdo na internet e a pedir votos. Então, o que é o impulsionamento de conteúdo? Vocês já devem ter visto. Todo mundo aqui provavelmente tem rede social. Ou tem Instagram, ou tem Facebook, alguma coisa tem. E você está lá vendo as atividades dos seus amigos, da sua família, ou mesmo profissionais, e chega uma propaganda para você de alguma coisa. Normalmente, aquela propaganda, ela está atingindo você porque você tem o perfil desejado por aquela empresa, por aquela pessoa jurídica, aquela pessoa física que deseja te atingir. E para isso, ela faz o que a gente chama de impulsionar o conteúdo, que é nada mais, nada menos do que pagar a empresa Meta para que ela faça o anúncio dela aparecer para o Frederico, para o Marcos, para a Denise, porque eles têm um perfil desejado. Imaginem ser candidatos, partidos políticos não utilizariam do impulsionamento de conteúdo. É claro que vão utilizar. E isso está tão evidente que o Tribunal Superior Eleitoral permite que se faça na pré-campanha eleitoral, mas com alguns condicionantes. Qual é o primeiro deles? Não pode haver pedido explícito de votos. Isso tem a ver com a parte financeira? Não. Onde é que está a questão financeira aí? O gasto tem que ser moderado. O que é um gasto moderado para o professor Frederico? O que é para o professor Marcos? O que é para a professora Denise? O que é para Bill Gates? O que é para uma pessoa que vive com salário mínimo? São conceitos muito subjetivos que vão ser avaliados no momento em que a Justiça Eleitoral julga o caso concreto. E aí o risco é gigante. E o terceiro requisito qual é?
não fazer impulsionamento de massa. Por quê? Porque se quer conter de alguma forma. E aí nós temos no Brasil essa dificuldade que eu antecipei, que é gigante, porque nós temos pré-candidatas e pré-candidatos, não há dúvida de que nós temos, e quase ninguém sabe com segurança o que é mesmo que pode fazer que não lhe traz nenhum risco. E a maior parte dos gastos que podem ser feitos sem risco algum são os gastos feitos apenas e tão somente pelos partidos políticos, que vão ter prestação de conta de campanha eleitoral desse tipo de gasto? Não. Esses gastos vão estar lá na prestação de contas anual dos partidos políticos, que tem um regime jurídico e operacional completamente diferentes. E aí, como se não bastasse isso, nós temos um outro problema no país em que nós vivemos. Nós não temos, por vezes, profissionais preparados para lidar com todas essas nuances. E nós temos candidaturas que vão se lançar no processo eleitoral sem maiores cautelas e que, ao final do processo eleitoral, podem responder duramente por isso, seja com a própria perda do mandato que conquistaram, seja financeiramente falando, pela devolução de recursos de forma muito expressiva, não é, professor Frederico? O senhor vê isso nas zonas eleitorais, deve ver bastante, né? Sim, professora Denise. O que acontece sempre na zona eleitoral, e a gente tem comentado isso durante todo o curso, né? Principalmente nos municípios, é que a realidade dos partidos, a gente sabe que no Brasil, ela não é assim uma continuidade. O que acontece? Os partidos, as pessoas assumem a presidência, o secretário, o tesoureiro, para uma eventual eleições e depois o pessoal costuma deixar, né? Depois que acaba a eleição, não vou mais atrás e tal, porque não está interessado mais na campanha, né? E eventualmente não regularizam tudo aquilo que tem que ser regularizado. Então, você tem partidos políticos com pessoas que eventualmente assumem as lideranças bem próximas das eleições. Nós temos profissionais que desconhecem eventualmente a sistemática, né, da prestação de contas e de todo o financiamento de campanha, falando isso no modo, inclusive, mais amplo, incluindo, por exemplo, como a professora Denise bem explicou, a questão da pré-campanha. Então, tudo isso é algo extremamente relevante. Não tem mais, isso todos os professores de direito eleitoral falam, não tem mais aquela eleição que acontece só no ano das eleições. Veja que, como a professora Denise bem falou, alguns gastos que acontecem no ano são refletidos na prestação de contas anual do outro ano. Isso precisa ser contabilizado. Então, não há mais espaço para aquela... Vamos nos mobilizar para o ano das eleições. Por isso que, quando a gente fala em gestão, essa ideia de gestão financeira de partidos políticos e campanhas eleitorais, ela surgiu dos nossos bate-papos aqui, eu com a professora Denise, a gente precisa, e todos os que estão conosco no projeto desde o início, a gente precisa que as pessoas tomem consciência da importância dessa gestão para o partido, para que os dirigentes partidários não sejam surpreendidos, para que os candidatos não tenham que fazer essas devoluções, como acontece muito, os tribunais têm sido extremamente rigorosos, mas muito mais para mostrar que esse uma oportunidade de trabalho para aqueles profissionais que possam fazer esse acompanhamento. A gente sabe, por exemplo, vamos só falar um pouquinho aqui, por exemplo, da parte do marketing. Não tem mais espaço para quem é amador. A gente sabe já hoje na internet que as campanhas estão cada vez mais sofisticadas. E isso não é diferente aqui na área da gestão, na área da prestação de contas. Eu estou vendo aqui pessoas no chat perguntando, por exemplo, aproveitando também mandar um abraço aqui para o pessoal, já falo o nome deles, se esse curso é interessante, por exemplo, para servidores da Justiça Eleitoral. Claro que é, porque não é fácil a gente estudar isso com detalhes, e são muitos detalhes que, tanto nós que estamos na Justiça Eleitoral, e eu faço parte também como servidor, quanto aqueles que estão gastando dinheiro público, a gente tem o compromisso, inclusive ético, de fazer um bom uso desses valores. Então, a gente tem um certo ideal, né, professor Denise, de qualificar o processo político do Brasil através desses nossos estudos. Então, por exemplo, temos aqui, a professora Raquel Ferro, um abraço, nossa professora extremamente experiente. Estou vendo o Fernandes Neto, lá do Ceará, Fortaleza, forte abraço também para você. A Fabiane Queiroz, que, se eu não me engano, já foi nossa aluna e está repetindo de novo. Sim, Está nossa aluna. repetindo, né?
O Não Elson fala também que está assim, aqui. repetindo, que parece que ela não passou. Não é isso. É que a nossa Não! primeira turma, Fabiana é uma excelente aluna, a nossa primeira turma teve foco exclusivamente eleitoral e a demanda foi muito grande para que nós abordássemos as questões dos partidos políticos, né, professor Frederico? E aí nós ampliamos o escopo da pós-graduação e nós tivemos a felicidade de contar com alunos da primeira turma fazendo a segunda turma para ter esse escopo mais ampliado, né? Não, e teve gente que falou para nós assim, eu vou fazer de novo mesmo, quando a gente ia, né? E a gente imaginava, mas por quê? Ele falou, não, a gente quer continuar estudando isso, porque o que acontece? Também muda toda hora, né? Então, quando eu falei no Muda sempre. repetir, é no sentido assim, não é só ela, tem outros alunos que estão aqui com a gente fazendo. Isso para nós é motivo de orgulho, porque significa que tá acreditando na nossa proposta, no sentido de, como o Marcos falou lá no início, você vai ter o acompanhamento das eleições junto com as aulas. Então, ao mesmo tempo que você está ali ouvindo o professor falar qual é o período concomitante, e é importante, professor Denise, lembrar aqui, eu estou falando um pouco da parte operacional, já te falo da questão das prestações de contas, que é a ideia também dessa live, dizer o seguinte, não consigo participar da aula, eventualmente que esteja ali ao vivo. Tudo bem, porque a gente sabe que é uma correria no período eleitoral e talvez isso seja uma coisa que está na tua cabeça. Só perguntar para os alunos antigos nossos. Você pode assistir depois, ela vai ficar gravada ali. Então, assim, são duas oportunidades. Na hora, para você perguntar diretamente aos nossos especialistas, mas depois você pode voltar lá e falar. Então, assim, a gente tem super orgulho do pessoal estar junto com a gente lá desde o início, estão aqui de novo, quem sabe nas próximas a gente está aí junto. Mas, professor Denis, basicamente só para fiz esse gancho para dizer da importância, sim, tem devolvido dinheiro cada vez mais. Nós temos aí uns DARFzinhos bem altos que o pessoal está pagando. É isso aí. Estou vendo aqui, professor Fred, o professor Elson Amorim também está aqui nos acompanhando, meu querido Fernandes, do Ceará, da nossa Abradep lá no Ceará, Robert, da nossa Abradep do Maranhão, nós temos gente aqui do Brasil inteiro. Que maravilha! Muito obrigada por estarem todos aqui. E fiquem à vontade para perguntar, para sugerir temas, que a nossa ideia aqui é estar à disposição de todos para conversar sobre o assunto, ok? A professora Raquel, ela lembrou de um aspecto muito importante, Marcos, já te dou a palavra, sobre a questão em relação aos partidos políticos e CNPJ, tá? Então, nós temos inúmeros partidos políticos que descobrem, na hora das convenções partidárias, ou até pior, um pouco depois, né, quando precisam lançar de fato os candidatos, que estão sem CNPJ inapto na Receita Federal, por omissão de entrega de prestação de contas e de cumprimento de outras obrigações acessórias. Então, todas essas preocupações nós tratamos, tá? Nós tratamos para que possa haver uma orientação adequada, mas sim, é bastante grave, né, Raquel? E são questões que nós precisamos abordar agora, antes, depois não dá mais. O Carlos Gomes está dizendo que contas julgadas não prestadas, além de suspender recebimento de cotas partidárias, tanto de fundo partidário quanto fundo especial, tá, Carlos? Podem gerar suspensão de funcionamento, suspensão de anotação de um partido político. Então, são questões muito severas. Eu brinco nos meus treinamentos, né? Eu dou aula em muitas pós-graduações, além de ter o privilégio de coordenar essa na qual nós estamos falando, né? Eu sempre brinco que, por vezes, diretórios municipais, que não são muito atuantes, eles hibernam como ursos em anos não eleitorais. E nos anos de eleição municipais ressurgem como fênix. São partidos que não atuam no cotidiano eleitoral e que se deparam de 4 em 4 anos, que têm problemas gigantes a resolver e que não tem mais tempo para resolver. Né? Então, por isso o nosso alerta aqui, porque isso é uma lição aprendida, como o nome aqui da nossa live quer dizer, né? Crítica em prestação de contas. Então, deixar de prestar contas, deixar que as contas sejam julgadas não prestadas, deixar que isso seja sacramentado pelo manto da coisa julgada, que nós estamos em um processo judicial, traz problemas enormes para os partidos políticos e que podem ser resolvidos a tempo e modo se você souber como fazer. O professor Marcos ia começar a falar, desculpe, fique à vontade.
Obrigado, professora Denise. Eu queria complementar da importância daquele comentário que a gente teve aqui no chat, se é bom para servidor da Justiça Eleitoral. Na verdade, ele é imprescindível, o curso ele é imprescindível para servidor da Justiça Eleitoral, especialmente dos cartórios, porque a gente pensando no processamento da prestação de contas, a gente tem que entender que as contas elas não vão passar pela unidade técnica do tribunal. À exceção de algumas situações, ela não passa, ela vai ser analisada no cartório, pelo servidor do cartório eleitoral, ainda que haja tribunais que existem, façam grupos, né, de trabalho para poder fazer esse apoio. Mas, basicamente, o servidor do cartório eleitoral, ele tem que estar atualizado, não só para fazer a análise técnica ali na fase de diligências, como também muitas vezes eles minutam as decisões para os juízes eleitorais. Então, os tribunais regionais eleitorais, eles poderiam sim, a gente está aberto a convênios, né, com alguns tribunais, se for do interesse para turmas, para os cartórios eleitorais, mas ele não é bom para servidor da Justiça Eleitoral, ele é ótimo, o curso é ótimo para servidor da Justiça Eleitoral, porque a gente não só olha a questão de análise contábil, mas também da parte de processamento e julgamento das contas de campanha. E a gente tem que estar ciente de como o Tribunal Superior Eleitoral enxerga determinadas demandas. Há questões que a resolução sequer trata. Por exemplo, a resolução não fala nada de contratação de familiares, não fala nada de cancelamento de nota fiscal, ainda que fala que tem que ser cancelada em tempo hábil. Mas os alunos eles têm que saber como os tribunais estão interpretando esses incidentes que acontecem nas contas, né? E aí a grande vantagem do curso é de ter especialistas que trabalham com a prestação de contas, seja partidária anual, seja contas de campanha, e vai trazer informações riquíssimas que vão influenciar diretamente no bolso do candidato e do partido político, porque informação é dinheiro nesse caso, e é muito dinheiro, né, professora? Sim, com certeza. Vou pegar o teu gancho, Marcos, de contratação de familiares, para dizer algo que talvez muitos que estão aqui não saibam, que é sobre o funcionamento do núcleo de inteligência da Justiça Eleitoral. Então, foi-se o tempo, eu trabalho na área, gente, desde 1994. Então, agora, exatamente quando surgiu, né? E agora auxiliando o Tribunal Superior Eleitoral nas minutas de norma, nas avaliações de sugestões e em todo o trabalho que lá acontece junto à ASEPA, né? Na época em que eu comecei a atuar nessa matéria, prestação de contas eram formulários preenchidos à caneta e entregues na Justiça Eleitoral. O professor Fred ficou apavorado, né? Pois é. É que ele é novinho. Não, ele não é novinho, ele só trabalha há pouco tempo nessa matéria. Não vou ficar aqui com o ônus todo, gente, da pessoa antiga aqui, não. Mas eu sou da época, professor, que o candidato chegava com 3, 4 pessoas carregando caixas de documentos para serem examinados na mão. Nós evoluímos ao longo dos anos para uma prestação de contas informatizada, que hoje é modelo para o mundo. Se vocês querem saber, nós somos referência para diversos países, e isso nos permitiu atuar em ações de inteligência que, por vezes, candidatos e partidos políticos não fazem ideia que a Justiça Eleitoral tem. Então, por exemplo, por que você precisa saber usar os sistemas? Porque se você tiver erros cadastrais de CPF, de CNPJ, coisas do gênero, imediatamente a Justiça Eleitoral ela tem um web service com a Receita Federal, ou seja, um contato direto com a Receita Federal, que já retorna imediatamente aquela inconsistência. Não, olha, o CPF que está lançado ali não é do Frederico Almeida, é do Marcos Rafael Coelho. Ou, olha, a Denise Schlickman, candidata, ela contratou a Raquel Ferro é filha dela. Ué, mas onde é que está na lei que a filha não pode ser contratada? Não existe impedimento legal em relação à contratação de parentes, mas existe um indício de irregularidade que pode eventualmente caracterizar um desvio de finalidade. Opa, quer dizer que se isso vier na minha prestação de contas, está errado e eu já tenho que sair devolvendo? Não. Como também não precisa agredir a Justiça Eleitoral dizendo não tem nada, lei nenhuma que me diga que eu não posso contratar. Não é isso. A preocupação da Justiça Eleitoral é saber se aquela contratação foi lícita. Eu costumo usar um exemplo de um processo em que eu atuei,
em que uma senhora de quase 90 anos foi contratada como assessora de um candidato, a avó dele. Então, ela pode assessorar uma campanha eleitoral, será? Não sou eu que vou dizer que ela não pode, mas eu estou imaginando aqui que ela deu conselhos, né? Então, é claro que isso precisa ser visto. Então, hoje, a Justiça Eleitoral, ela consegue identificar fornecedores que aparentemente, não têm capacidade operacional para prestar aquele serviço ou fornecer aquele bem. E ela vai perguntar ao candidato, ela vai perguntar à candidata, onde é que está a consistência desse gasto? Por quê? Porque 99% dos gastos estão corretos, mas 1% é fraude. E essa fraude pode ser muito relevante. E eu estou aqui sendo muito generosa, falando em 1%. Tá? E aí esses recursos têm que ser devolvidos. Então, hoje, a Justiça Eleitoral, nas suas ações de inteligência, ela identifica doadores que não têm aparentemente capacidade econômica para fazer uma determinada doação. Por exemplo, eu estou cadastrada num programa de benefícios do governo federal que se chama Bolsa Família. E eu dou para uma campanha eleitoral R$ 800 mil. É algo, no mínimo, estranho, né? Primeiro, eu posso estar erroneamente cadastrada no Bolsa Família, e aí vai estar tudo certo. Mas, em tese, para que eu esteja cadastrada num programa de benefícios dessa natureza, isso significa que eu estou em condição de miserabilidade, e não é compatível essa doação tão vultosa. Muito possivelmente, e é isso o que o Ministério Público Eleitoral vai tentar investigar, nós podemos ter aqui lavagem de dinheiro. Eu posso ter um doador oculto, eu posso ter um recurso de origem ilícita ou mesmo criminosa, financiando uma campanha eleitoral. Então, tudo isso, veja, se houver um apontamento dessa natureza, você tem que saber o que fazer, saber como se pronunciar, que tipo de elementos você precisa trazer para os processos. E eu fico muito feliz em dizer a vocês que sim, nós abordamos isso. Aliás, eu abordo isso na matéria de prestação de contas de campanha eleitoral, porque é importante que se saiba o que fazer, como se instrui. De um lado, candidato a partido político, o que traz para a Justiça Eleitoral para esclarecer isso? Por outro lado, na Justiça Eleitoral, como é que eu examino isso? Isso é uma irregularidade pronta e acabada ou isso é um indício de irregularidade a ser investigado pelo Ministério Público Eleitoral? Isso afeta ou não afeta o meu juízo de regularidade sobre as contas? Isso é fundamental, isso nós temos que saber. Quantos será que sabem o suficiente? Eu creio que não o suficiente que nós precisamos ter. Vamos tratar de um outro ponto crítico em prestação de contas, e aí, professor Frederico, professor Marcos, fiquem à vontade para contribuir, que são os gastos de natureza eleitoral. Nós temos gastos que têm uma criticidade gigante. E eu vou exemplificar três. O impulsionamento de conteúdo, e aqui não estou falando de pré-campanha eleitoral, não, a gente pode estar no meio da campanha eleitoral e nós podemos ter um problema enorme com o impulsionamento de conteúdo, porque a meta, ela funciona assim, você contrata créditos de impulsionamento, aquilo que ela efetivamente executa, ela te dá nota fiscal, o restante depois ela vai te devolver. Quando? Não sei. Mas aquilo não é gasto eleitoral. E você precisa estar preparado para recolher esses valores. Se for fundo especial de financiamento de campanha, para o Tesouro Nacional. Se for fundo partidário, outros recursos, para o partido político, porque é sobra de campanha. Então, muitos erros nós verificamos nessa espécie de gastos. O outro gasto que dá problemas gigantes são contratações de pessoal, principalmente as contratações que são contratações gerenciais mesmo. Você contrata uma empresa que subcontrata não sei quantas pessoas para prestar serviço em uma campanha eleitoral. E depois você não consegue provar que efetivamente aquele serviço foi prestado para a sua campanha eleitoral. E vamos só complicar mais um pouquinho. Quando nós falamos de grupos minorizados, por vezes candidatas mulheres ou candidaturas negras fazendo despesas comuns com candidaturas não negras ou com candidaturas masculinas, que fazem de forma inadequada e não conseguem depois provar que não houve desvio de finalidade. Então, são gigantes os problemas.
querem acrescentar? Denise, eu queria aproveitar só um pouquinho antes de passar para o Marcos, a parte técnica, mas deixa eu passar aqui pelo chat, antes de retornar ali para ele. Ó, a gente está aqui com algumas pessoas que estão perguntando sobre informações e tal. A gente tem aqui um QR Code, que está aqui na lateral do nosso vídeo. Esse QR Code é o chat do Instituto, tá? Podem entrar em contato ali. A Ila está falando que é servidora lá do interior do Pará, está falando que vai sugerir ao tribunal. Obrigado, isso também, tá? O Ananias foi nosso aluno, está ali também. A Rafaela também é nossa aluna que foi inscrita agora aqui também. Que mais? Então, todos vocês que tiverem dúvida aí a partir do que a gente está falando, podem entrar lá e já mandar uma mensagem que o pessoal está a posto ali para atender, tá bom? Marcos, se quiser continuar a respeito do que ela estava falando, fica à vontade. Não, obrigado, Fred. Realmente, essas questões específicas da parte de análise e os incidentes, assim, o que pode dar problema, é fundamental. E só quem está ali no dia a dia, analisando conta por conta, que vai saber isso de cabeça, assim, porque pode-se pensar, falar, ah, não, a prestação de contas é só ir lá ler a resolução 23.607, você sabe as contas de campanha, ler a resolução TSE 23.604, você sabe as contas anuais partidárias e está tudo certo. Por mais detalhada que essas resoluções sejam, e é para facilitar, não é suficiente. Não, porque a interpretação dos tribunais, há interpretações diversas, né? Então, por exemplo, o conceito de desvio de finalidade, um princípio, por exemplo, né, que o Tribunal Superior Eleitoral gosta muito de utilizar é o princípio da economicidade. Então, os gastos partidários, os gastos de campanha, ele tem que ter observância, principalmente nessas situações que há um indício de desvio de finalidade, de observância desse princípio da economicidade. Então, os tribunais, eles fazem sim uma interpretação das prestações de contas, às vezes até conforme a Constituição. A gente está mais acostumado com o Supremo Tribunal Federal fazer essa interpretação conforme, mas de forma difusa, juízes e tribunais estão autorizados a fazer essa interpretação. Então, é fundamental saber não só a letra da lei, da resolução em si, mas como os tribunais e principalmente as unidades técnicas estão orientadas a observar essas situações. Então, as informações que o curso de pós-graduação em gestão financeira de partidos traz, ela é riquíssima para servidores dos cartórios eleitorais, para servidores da Secretaria Judiciária dos tribunais, servidores das ACEPAs, né, de análise de contas também, e principalmente para candidatos e candidatas, dirigentes partidários. Eu falo que deveria ser obrigatório aí. Se você gere um partido político, você não pode deixar a campanha ir por água abaixo. Então, ele as informações são muito, muito pertinentes ali para cada um dos personagens do processo eleitoral. E eu falo como professor que eu sou, não só de prestação de contas de campanha, mas de ações eleitorais, de registro de candidatura. Então, a gente tem que olhar com mais cuidado para a prestação de contas. É um tema que é extremamente importante e traz diversos danos a quem não cuida disso. Né, professor? Uma questão bem crítica que nós encontramos em prestação de contas é gasto com combustível. Será que todo mundo sabe como tratar gasto com combustível em campanha eleitoral? Eu creio que aqui vai ser uma unanimidade, né? Gasto com combustível é gasto alto, tá? Combustível pessoal se gasta muito em campanha eleitoral. E aí, o professor Marcos falou, e eu lembrei de comentar aqui, quando nós pensamos, né? Ele disse, basta ler a resolução. Professor Marcos, estou pensando aqui na pessoa que vai buscar só a lei das eleições, essa mesma que está perdida, porque a lei das eleições, ela tem um sem número de dispositivos que aparentemente são contraditórios ou que estão desatualizados pelas decisões judiciais. E veja, não significa que a resolução de ontem vai resolver as questões todas também. Não vai. Por quê? Porque só a questão da distribuição de recursos para indígenas, reserva e aplicação de recursos, ainda não está decidida, se nós vamos ter para as eleições de 2024 ou não. E temos mais. Nós temos uma possibilidade, ainda que não seja certa, mas ela existe, de termos, sim, ainda alteração legislativa.
alteração legislativa. O Supremo Tribunal Federal vem entendendo que o princípio da anualidade, em muitos casos, não se aplica. Financiamento de candidaturas negras, ele entendeu dia 5 de outubro do ano eleitoral que estava tudo certo, que não afetava o processo eleitoral. Então, na área de financiamento partidário e eleitoral, estão as questões mais suscetíveis de revisão e mesmo de alteração legislativa que podem ocorrer durante o processo eleitoral. Quem estiver conosco, nos der o prazer de estar conosco na nossa pós-graduação, vai estar atualizado quase que em tempo real. Mas eu ainda gostaria de abordar a questão dos gastos com combustível. Professor Fred, não sei se gostaria de falar alguma coisa antes disso. Não, não, só mandar um abraço aqui para a Cristiana Sobral, que já fez a Ah, inscrição, está com a querida gente Cristiane. também. Se veja que tem, Denise, assim, a gente está tendo muita gente que continua fazendo com a gente, porque, na verdade, estudar a gente nunca pode parar, né? Eu estou olhando É, aqui, estou lembrando dos alunos, né? Então, a gente tem alunos que foram, estão de novo com a gente, então, só para mandar um e que abraço já para ela. tem o grau de especialista, né, professor? Já tem Já o grau tem de o grau especialista. de É bem especialista. lembrado, né? O nosso curso ele tem uma coisa muito interessante, só aproveitando falando isso. A gente tem como objetivo dar o grau de especialista de gestão financeira de partidos políticos e campanhas eleitorais. Ele tem o tom prático, mas ele é um curso que ele é um curso acadêmico, mas que ele tem esse tom prático, mas ao final o aluno vai receber o título no curso que tem o registro no MEC de especialista em gestão financeira de partidos políticos e campanhas eleitorais. Nós temos a nossa universidade conveniada, que é a Unioped de Curitiba, que vai expedir esses diplomas, te dando aí não só o conhecimento, né, mas porque a gente tem vários cursos, né? No caso nosso, ele vai te dar um diferencial que não tem no mercado, que é esse título de especialista. Só para lembrar e falar um oi para esses nossos alunos queridos que estão aqui. Fica à vontade. Perfeito. E eu quero abordar uma questão também que eu considero extremamente crítica e que gera um sem número de devolução de recursos, que é, de fato, o gasto com combustível. O gasto com combustível, ele se encontra hoje regulamentado de uma forma muito rigorosa pela Justiça Eleitoral. Gente, mas por que cismaram com o gasto em combustível? Não. É que, infelizmente, digo isso com tristeza, o combustível no Brasil é a moeda mais valiosa para um ilícito importante, que é a compra de votos. Então, para preservar isso, preservar a lisura, a forma lícita de gastar os recursos em campanha eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral disse o seguinte: meu amigo, gasto com combustível só é lícito se, primeiro, nós tivermos notas fiscais emitidas em nome do prestador de contas com o CNPJ dele. Ué, mas isso não é óbvio? Todos os gastos eleitorais não têm que ter CNPJ? Todos têm que ter. Mas quem de vocês lembra de chegar num posto de combustível, mandar abastecer o seu carro e imediatamente o frentista perguntar: o senhor gostaria do seu CPF na nota fiscal? Não, ele vai imprimir um cupom fiscal e vai te entregar. Pois bem, para a campanha eleitoral, se você receber um cupom fiscal e apresentar à Justiça Eleitoral, esse recurso vai ser considerado irregular. Se ele for pago com recurso público, ele vai ter que ser recolhido ao Tesouro Nacional. E tem um agravante aí. Não é só a questão do CNPJ e da nota fiscal correta. Todos os combustíveis utilizados em campanha, eles precisam abastecer veículos que já estão na campanha eleitoral desde o início, cadastrados desde o início na campanha eleitoral. Senão, nós não temos validade nenhuma disso. E é preciso ainda dizer quantidade de litros utilizados para abastecer esses veículos, ou seja, existe todo um relacionamento entre o gasto e o veículo propriamente dito. Por que isso? Porque antes disso, a Justiça Eleitoral se deparava com a seguinte situação: professor Fred, eu tinha lá um gasto de R$ 25 mil, uma campanha para vereador com combustível. E aí a Justiça Eleitoral se deparava com a circunstância de que não tinha carro nenhum naquela campanha. Não tinha carro cedido, não tinha carro alugado, não tinha publicidade com carro de som, não tinha nada que justificasse o veículo. E aí, na hora da diligência, que o professor Marcos Coelho aborda tão bem, o candidato vinha e dizia assim: ah, os carros eles estão aqui.
É o meu carro, o carro da minha filha, o carro da minha sogra, o carro da minha tia. Se fez isso durante anos e a Justiça Eleitoral não tinha muito o que dizer. Só que já, assim, não me engano, duas eleições, ela diz e diz explicitamente, meu amigo, se os carros não tiverem sido lançados no início da campanha, o seu gasto é completamente irregular. Então, em gastos com combustíveis e em gastos com pessoal, em que não há uma discriminação suficiente do gasto ao ponto de você vincular como uma forma lícita de gastar recursos de campanha, concentram-se as maiores devoluções de recursos públicos em prestação de contas. Aí, o que é que isso tem a ver com regularidade das contas, por exemplo? Bom, aí nós temos que pensar no impacto disso sobre as contas. Essa irregularidade ela era de mais ou menos 1% do valor total das contas. Dificilmente a Justiça Eleitoral vai desaprovar essas contas, dificilmente. Mas ela vai mandar devolver, em 100% dos casos. E se esses erros forem relevantes ao ponto de significarem um volume suficiente de recursos para aquela campanha eleitoral, sim, nós podemos ter desaprovação de contas. E o que nós conseguimos com isso? Passar numa live em que nós também não temos intenção de manter vocês a noite toda aqui, não, mas é de trazer a vocês preocupações importantes que nós temos e dizer a vocês que nós temos condições de oferecer isso com muita alegria, eu digo, uma formação que pode evitar erros dessa natureza durante a campanha eleitoral, é que nós podemos ir nos encaminhando para o encerramento, né, professor Frederico? Oi, professora Denise. Sim, não vou deixar de mandar o meu abraço aqui, ó, vou falar aqui do pessoal, a Cláudia Barreto, que foi nossa aluna, está aqui colocando um comentário lindo aqui, obrigado. O Cirlei, grande aluno nosso, sempre está lá junto. A Ila pode entrar em contato conosco lá no nosso QR Code, a nossa equipe vai conversar. Eventualmente a gente pode fazer um termo de cooperação aí com o TRE de vocês também. Né? A Raquel que trouxe informações muito bacanas, depois dá uma olhada ali. Por exemplo, ó, a Receita Federal tem um processo demorado para regularização, ou seja, tem que correr já, não tem saída. Né? A Cristiana já falei. Deixa eu ver quem mais, se não esqueci. Assim, né, o Rony, que está ali também, Robert Feitosa, enfim, a Jéssica Teles, obrigado, Jéssica, também querida, lá do Ceará também. Pessoal, então, assim, a gente tem essa pegada tranquila, afetuosa de receber os alunos. Até hoje o pessoal faz os grupos e ficam entre si, fazem até parcerias entre si, a gente acompanha só olhando ali e tal, né? O pessoal faz essa pós e depois continua ali junto. Então, a gente tem. Primeiro, porque foi uma coisa do nosso coração, a gente surgiu, vamos fazer uma coisa legal, é um produto bacana para todos nós, mas ele tem esse objetivo, né? Nós estamos há muitos anos na Justiça Eleitoral. Ele está falando que tem muito tempo, mas eu já vou fazer 20 anos na Justiça Eleitoral, o que também não é pouco. Então, ela, o Marcos, a gente ama estar aqui desse lado e a gente tem as duas coisas que a gente consegue, né? Transferir o conhecimento para vocês, porque quando for lá, né, Marcos, for lá apresentar na prestação de contas no cartório, no tribunal, é bom para todo mundo. Ninguém precisa devolver dinheiro ruim, não precisa fazer o DARF que eu falo, né? Quem trabalhar para o candidato vai conseguir trabalhar preparado, o candidato vai fazer e a candidata vai fazer o que precisa, que é pedir voto. Então, assim, a gente tem um carinho enorme por essa nossa pós-graduação. Então, saibam que a gente está fazendo para vocês nesse sentido. Hoje é só pílulas, né? A gente passa a hora com o tempo, passa rápido, porque é muita informação, é só pílulas aí para vocês entenderem talvez da importância de amanhã já começar a resolver. Então, por hoje, professor Denise, eu encerro minha fala agradecendo mais uma vez você estar aqui comigo, né? Sempre tive uma profunda admiração por você, sempre falei isso de forma aberta em todos os momentos que eu tive. É um privilégio poder aprender com você em todas as oportunidades que a gente está junto, tudo isso que a gente está nesse projeto vitorioso e outros que a gente já fez juntos aí, vamos continuar fazendo. Professor Marcos também, pessoa sensacional, também foi chefe de cartório, assim como eu lá, e hoje é um professor muito respeitado, reconhecido nacionalmente, cada vez mais ocupando o seu espaço com muita, assim, com todo o seu conhecimento, a sua tranquilidade, aquele jeitinho sumatogrossense ali de falar, né? Então, também gosto muito. Então, obrigado vocês por estar aí, obrigado a todos que estão nos ouvindo. Eu já me despeço aqui, passando a palavra para o Marcos, depois para a professora Denise, para as palavras finais. Um abraço a todos aí. Obrigado pelo carinho, meu querido amigo Frederico, Fred.
É meu parceiro aí de muitos anos aí, suas palavras aí só, como que me deixam muito feliz ali por todo esse trabalho que eu venho realizando ali, é um grande parceiro, e assim como você bem disse, eu também sou bastante fã da professora Denise, né, hoje numa reunião, eu até mostrei os livros que ficam ali do meu lado, no meu gabinete ali, os dois livros dela, de financiamento de campanha, de prestação de contas, então é uma doutrinadora, então é uma satisfação, é uma alegria muito grande estar aqui ladeando uma grande doutrinadora do direito eleitoral, com a titulação maravilhosa, é uma das grandes referências no tema da prestação de contas do Brasil. Então, é muito prazeroso para mim, um servidor da Justiça Eleitoral do Mato Grosso do Sul, levar o nome do Mato Grosso do Sul no âmbito nacional, ladeando aí com grandes expoentes aí do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que é o Frederico, e do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Mas a gente sabe que a professora Denise é praticamente do TSE, porque vive lá, está junto na edição das normas, então é uma referência nacional no tema, o que mostra a riqueza que é esse curso. E como o Fred bem disse, esse curso ele é uma oportunidade de você ter dados atualizados de profissionais de grande experiência. E a gente tem que saber que a prestação de contas, o direito eleitoral muda muito, de forma muito rápida, como a professora Denise disse. Pode ter uma decisão do Supremo Tribunal Federal determinando que a cota para pessoas indígenas já seja aplicada agora em 2024. Pode ser que o novo Código Eleitoral já seja aprovado no Senado Federal, já vá para a sanção, e vai haver uma discussão do que vale e o que não vale. Então, as informações são de extrema valia. Então, é uma oportunidade. Eu agradeço também, já estou encerrando minha fala, agradeço o convite não só para a live, mas também para compor essa pós-graduação. Já estou no terceiro ano aí, também nessa parceria. E agradeço a cada um de vocês ali. Eu vejo que tem colegas aqui do Mato Grosso do Sul que vieram prestigiar, tem familiares, então agradeço muito. E eu estou sempre à disposição de vocês. Eu tenho um Instagram, Marcos Rafael underline eleitoral. Podem entrar em contato comigo e passo a palavra aí para a professora Denise. Muito obrigado aí pelo convite, professora. Antes de encerrar e agradecer as palavras generosas dos amigos aqui, que são verdadeiros amigos, eu preciso registrar a presença de uma pessoa que, para mim, é também muito importante, que é o doutor André Stefani Bertuol, que acabou de me mandar uma mensagem aqui no WhatsApp, recentemente, e já teve vários mandatos, procurador regional eleitoral do nosso tribunal em Santa Catarina, um guerreiro nas lutas contra desvio de recursos, combate à corrupção. Que prazer, doutor André, tê-lo aqui conosco. Cristiane, só para encerrar, antes de encerrar, dar uma informação para a Cristiane, porque Marcos fez a menção aos meus livros e ela disse que não tem onde ela compraria. Cristiane, por favor, entre no Instagram, no meu perfil do Instagram, professora Denise Schlickmann, que na minha bio você vai ter os links para adquirir os livros, se tiver interesse. Muitíssimo grata pela presença de todos. QR Code disponível para quem quiser fazer contato, quiser saber mais, estamos aqui para tirar todas as dúvidas que tenham. Fiquem à vontade, nos acompanhem nas nossas redes sociais, que nós vamos estar sempre divulgando novas informações. Boa noite a todos e muito obrigada.